O Atlético chega dia 23 de outubro, dá um baile no River Plate. Dia 30 de outubro, consegue segurar aquela pressão lá com maestria. O que aconteceu naquele inicinho de novembro que pode ter influenciado tanto essa queda de rendimento do Atlético nessa reta final aí, temporada? Regis, essa é a pergunta de milhões, né? Sobre a temporada do Atlético. Eu acho que o Galo realmente, você tem razão, fez um ótimo jogo contra o River em BH. Fez um jogo muito seguro contra o River na Argentina. Eu estava lá, nunca vi nada parecido em relação ao clima, em relação à pressão que existia em cima dos jogadores naquele Monumental de Nunes entupido de gente. Realmente um clima e um ambiente muito fora do padrão, até pra gente que é brasileiro e é acostumado com torcidas calorosas e vibrantes, aquilo ali, nunca vi nada igual. Assim, eu não tive o privilégio de viver Mineirão antigo de década de 80, de 90, vivi nos anos 2000, ainda antes da reforma, era espetacular. Mas tenho certeza que em 80 e 90, Mineirão ainda, né, com arquibancadas de concreto, Você quando tá com cabiam lá. quantos anos, Eu tenho 29, faço 30 anos agora, no ano que vem. Então, assim, Mineirão de 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, não tive o privilégio de ver, mas imagino que seja comparável com o que a gente viu lá no Monumental, que realmente foi algo espetacular, assim. E uma coisa que eu vi os jogadores falarem muito, assim, e eu acabei abraçando esse discurso, por entender que é normal do ser humano, foi a questão de eles não terem suportado o volume de decisões atrás de decisões do ponto de vista da pressão física e especialmente mental. O Hulk, jogador pra lá de experiente, campeão em todos os lugares que passou, jogador de Copa do Mundo, falou sobre isso, né, que terminou a temporada extenuado, de uma pressão psicológica muito grande, de uma pressão por conquista muito grande. O Atlético jogou todos os jogos possíveis na temporada, por ter chegado às duas finais, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, infelizmente não ganhou nenhuma. E realmente aquele jogo contra o River foi um jogo em que os atletas não puderam poupar nada. Ah, Frossá, mas como assim? Tinha um 3-0, mas era um 3-0 que se você piscasse, o River achava o empate ali. Acharia um gol, acharia o segundo, ia virar uma pressão maluca. E o Atlético corria o risco de jogar fora uma vantagem muito grande que construiu em casa. Então, eu acho que depois daquele jogo do River na Argentina, inconscientemente, claro, o Atlético deu uma certa relaxada. Que não é admissível, porque ali viria o momento mais decisivo do ano, com as duas finais, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, mas o jogo do Maracanã, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, foi dias depois, 3, 4 dias depois do jogo do River. Eu mesmo voltei da Argentina. Foi numa quarta e o Flamengo no domingo. Eu acho que foi isso, ou foi terça lá e sábado, algo assim, mas foi uma distância bem pequena. Acho que foi terça e domingo, se eu não estou enganado. Eu mesmo passei em BH pra trocar de mala e fui pro Rio, assim, e cheguei lá e já naquele clima, meu Deus, amanhã já tem uma final, como assim? A gente acabou de vir um jogo maluco, histórico, e o Atlético fez um jogo muito ruim no Maracanã, muito ruim, e praticamente no primeiro tempo decretou que seria vice-campeão da Copa do Brasil. Ali, eu acho que virou uma chave até psicológica, porque aumentou uma pressão e veio muito esse peso de, cara, a gente fez uma temporada muito boa, mas o elenco não é tão bom assim, os caras já estão cansados, estão desgastados, vai ter que reverter um jogo agora na final, né, da Copa do Brasil de uma forma heróica, que acabou não acontecendo, depois já tem final de Libertadores na sequência, contra o time que é o melhor time do Brasil disparado em 2024, que é o Botafogo. Então acho que o Atlético não soube lidar com a questão psicológica do volume, psicológica e física, claro, do volume de decisões. E mais do que isso, eu também tinha a expectativa, viu, Chico, durante grande parte da temporada, que o Milito permanecesse. Quando o Milito chegou, eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal falando que o Atlético tinha uma baita oportunidade de, enfim, emplacar um trabalho longevo, que é tão raro por aqui, porque o Milito é um cara muito profissional, muito dedicado, ao contrário dos argentinos que passaram recentemente pelo clube. Sampaoli, Kudê, é um cara equilibrado, não é um cara maluco, de sair brigando com os outros, pedindo reforço todo dia, é um cara mais sensato, né? Mas o Milito tem uma coisa que, ao mesmo tempo, eu valorizo, mas ao mesmo tempo joga contra ele. Ele é um cara que absorve demais os resultados. E quando o time entra numa sequência de resultados negativos, isso, querendo ou não, isso é uma impressão de quem acompanha os bastidores do clube, isso, querendo ou não, reverbera dentro do campo. O Cuca, eu ia citar o Cuca porque o Cuca tem um pouco disso também. É meio esponja nesse sentido, um cara que fica muito abatido nas derrotas e ele não consegue blindar o elenco nesse momento de crise. Eu senti o Milito extremamente abatido.
Se você pegar a coletiva do Vitor lá em São Januário, quando o Milito cai, ele fala isso, né? Os resultados, que eram muito ruins, o Atlético jogou a 12 jogos sem vencer, aliados a um cansaço extremo mental, assim, a uma exaustão mental que chegava o time e o treinador naquele momento. Eu acho que o Milito tem um pouco de responsabilidade nisso, infelizmente, de não ter conseguido virar essa chave. A partir do momento que o Atlético teve o revés ali do Maracanã, foi ladeira abaixo e ele não conseguiu, assim. Você ia para as coletivas, ele cada vez mais abatido, e isso passa para dentro do campo. O time não tá tendo desempenho, seu treinador tá claramente desmotivado, com medo, né? E isso acaba reverberando. Se você pegar a coletiva do Arthur Jorge, treinador do Botafogo, depois da sequência de jogos ruins do Botafogo no Brasileiro, empatou com o Atlético, empatou com o Vitória em casa. Qualquer pessoa que acompanha minimamente o futebol brasileiro pensou, caramba, os caras vão repetir 2023. Vão fazer uma temporada brilhante e vão perder na reta final. O Arthur Jorge foi pra coletiva com um tom até que foi visto por muitos como arrogante. Não aconteceu nada, aconteceu assim porque faz parte, mas a gente tá muito forte, a gente tá muito bem e nós vamos pra cima e passa confiança pra dentro do campo. A coletiva foi antes do jogo do Palmeiras. Antes do jogo do Palmeiras, lá em São Paulo. Exatamente. Naquele momento, se o Botafogo perdesse pro Palmeiras em São Paulo, perderia a liderança do Brasileiro dias antes da final da Libertadores contra o Atlético. E ele foi extremamente equilibrado, extremamente confiante, otimista, e isso passa pra dentro do campo. Eu não tô colocando aqui, queria deixar isso muito claro, a responsabilidade pela temporada frustrante do Atlético nas costas do Milito, porque eu acho que pra chegar nas duas finais tem muito mérito dele. O Atlético não tinha um elenco preparado pra disputar 3 competições simultaneamente. Então ele tem muito mérito também em tudo isso. Eu só tô dizendo que, eu tô citando tudo isso respondendo a sua pergunta. Eu acho que o ponto de virada foi esse momento, que o Atlético chegou num cansaço nível máximo, físico e mental, e a partir do primeiro revés, nesse contexto, não conseguiu virar essa chave, tanto fisicamente quanto mentalmente, e aí infelizmente foi ladeira abaixo e perdeu as duas finais da forma que perdeu.